Irmãos, a paz do Senhor Jesus, canal Farol e Natureza, pastor Sérgio Calegari. Irmãos, hoje eu queria falar sobre o Rio Grande do Sul, sobre o sul do país. Deus não está pesando a sua mão sobre aquele estado, Deus não está castigando, porque Deus é um Deus de amor. Irmãos, Jesus estava com seus discípulos indo para Jerusalém, mas pelo meio eles tiveram que passar por uma cidade perto de Samaria. E o samaritano e os judeus não conversavam, irmãos. E Jesus foi buscar pousado naquela cidade e disseram: não, nós não queremos vocês aqui e vocês não vão entrar neste lugar. Podem passar reto. Irmãos, os discípulos ficaram revoltados e disseram: Senhor, o Senhor quer que nós oramos como Elias orou, para que caia fogo do céu e consuma toda essa cidade? E Jesus, assustado, olhou para eles e disse: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. O Filho do Homem não veio destruir as almas, mas pelo contrário, ele veio para salvar as almas. Vamos para outro lugar. Amém? Este é um texto bíblico. Outra coisa, irmãos, quando Jesus nasceu, está lá em Lucas 2, eu vou até pegar o versículo aqui, irmãos, está em Lucas 2, a partir do versículo 12, Evangelho de Lucas 2, a partir do versículo 12, anunciando o nascimento de Jesus. Pastores estavam guardando as ovelhas à noite, e veio uma revoada de milhares e milhares de anjos. Diz que os exércitos celestiais passaram numa revoada e disseram assim, capítulo 2, versículo 14: glória a Deus na altura, paz na terra e boa vontade para com os homens. Paz na terra e boa vontade para com os homens. Jesus é a boa vontade de Deus para a humanidade, irmãos. Quando Jesus cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir, irmãos, subiu, foi recebido adiante de Deus Pai e recebeu um nome que é acima de todos os nomes. A partir daquele momento se inaugurou a época da graça, a era da graça, onde Deus e Jesus Cristo têm a boa vontade para com os homens. Irmãos, a partir de Jesus, nós temos oportunidade de salvação e de redenção todos os dias, porque o juízo, irmãos, será o juízo final, aonde os homens serão julgados pelos seus bons atos e maus atos. Muitas pessoas, irmãos, estão falando barbaridades, que Deus está pesando a mão sobre o Rio Grande do Sul, que é a mão de Deus que está nesse lugar, porque lá no Rio Grande do Sul, não sei se esse dado é verdadeiro, tem 88 cidades que não tem igreja evangélica, por isso Deus está destruindo em água. Nossa, irmãos, eu não quero servir esse Deus. Amém? Irmãos, vamos pensar, o Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades que mais têm igrejas evangélicas no mundo. Rio de Janeiro e São Paulo, estados, são os lugares que têm mais igrejas no mundo. E adianta, vamos ser sinceros, o maior carnaval do mundo é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é conhecido por sua prostituição, pelo seu carnaval, pelo crime organizado, entendeu? E tem tanta igreja. São Paulo é um lugar que tem mais igreja. A maior marcha gay do mundo é em São Paulo. A primeira marcha para Exu, olha que absurdo, foi feita em São Paulo. Então, irmãos, não é a quantidade de igreja. Você entendeu? Amém? Para de ficar dando ouvido a pessoas que não conhecem o amor de Deus. Muitos pregadores aí, eles não conhecem a Deus, não conhecem Jesus. Eles não conhecem o amor de Deus. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para que eu e você tivéssemos oportunidade de uma vida abençoada. E o juízo, eu quero que vocês entendam isso, irmãos. O juízo vai ser no último dia, por isso que chama juízo final, onde os homens serão julgados pelas suas atitudes. Irmãos, eu preguei agora há pouco, né? E eu disse, lá nos Estados Unidos, irmãos, quando os europeus chegaram, haviam muitos indígenas, né? E os índios dos Estados Unidos, ao contrário dos índios brasileiros, eles guerrearam contra os europeus pela terra deles, entendeu? Eles lutaram para não ser invadidos. Os índios brasileiros já foram mais passivos, né? E encontraram um lugar ali perfeito para construir, irmãos. Um lugar bonito, um lugar ensolarado, um lugar bom.
era uma área gigantesca que não tinha indígenas. E disseram, vamos construir aqui. Sabe que lugar é esse, irmãos? É o corredor de furacões, onde na época de furacões tem furacão, tornado, ciclone que destrói tudo. Quer dizer, os índios já não construíram ali por causa desse motivo. E as cidades do Rio de Janeiro foram construídas, do Rio Grande do Sul, foram construídas numa região que é um vale, que naturalmente ela alaga. E com as mudanças climáticas, isso se potencializou e as cidades cresceram. Então é uma coisa, irmãos, que aconteceu estatisticamente, por erro. Então não fica falando que é Deus cuidando, Deus castigando, que é Deus pôr na mão. Vamos ser sinceros? Então Deus tinha que pôr a mão no Rio de Janeiro, tinha que chover raio na hora do desfile das escolas de samba, tinha que cair um raio na hora do show da Madonna. Aqui em São Paulo, quando fez a Marcha para Exu, devia ter aberto a terra e engolido a todos, porque era a mão de Deus. Larga da ignorância, irmãos. Para de dar ouvidos às pessoas que não conhecem o amor de Deus. Nós estamos na época que Jesus veio nos salvar. A Bíblia diz, se pecarmos 70 vezes 7 e nos arrependermos, o Senhor nos perdoa. Quer dizer, o perdão ele está à disposição de quando nós nos arrependemos. Irmão, se você está se alegrando, dizendo, é Deus colocando a mão, tem uma profeta aí que eu não sei que profeta que é, chama Neide Maranhão, que ela profetizou, Deus vai pesar a mão, eu vejo sangue, eu vejo morte. Para! Profetas do caos, videntes, pais de santo, gurus, ciganos, profetizando só morte. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostariam da fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores. Para de dar ouvido ao espírito enganador. Se você não usar a Bíblia como sua referência, você está perdido. O crente hoje está dando ouvido a pessoas que não são da palavra de Deus. Qualquer coisa que fala e tem um ar de sabedoria, o crente está abraçando. O crente está amando a política, o crente está pondo a sua fé em homens que vão resolver tudo. As igrejas, irmãos, estão se aliando a partir dos políticos para crescerem, para permanecerem. Amém? Para com isso, irmãos. Jesus não vai vir buscar o mundo, mas a sua igreja. O povo que se separou, o povo que se santificou. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia do Rio Grande do Sul. Vamos orar para que Deus traga suprimento, para que Deus faça cessar essas chuvas. Porque tudo, vamos colocar assim, é um acidente ecológico, irmãos. É uma coisa que está acontecendo por causa da mudança climática. Deus não está matando criança, Deus não está matando mulher, Deus não está afogando animal para se vingar. Amém? Deus não quer sangue não, irmãos. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, para que sangue nenhum fosse mais derramado. As coisas que acontecem é porque o homem se afastou de Deus ou andou de maneira imprudente. Está fazendo as coisas sem pesquisar, está fazendo as coisas sem pensar. As cidades vão crescendo, as pessoas vão invadindo as regiões de várzea dos rios, as pessoas não rejeitam a natureza, porque Deus colocou tudo de uma forma perfeita e equilibrada. Quando você mexe nisso, acontecem as catástrofes, irmãos, tá bom? Não é Deus colocando a mão, não. Esses profetas aí, que eu não sei de que profetas de quem são, vão pagar muito caro para eu abrir a boca e falar maldições, amém? É só desgraça que sai da boca deles. E nós estamos na era da graça, da salvação, onde Jesus deu a sua vida para nos resgatar. Então, irmãos, presta atenção. Vamos orar para o sul do país, vamos ajudar. Faça o que você pode fazer, mas vamos orar muito para essas pessoas que perderam a sua casa, a sua vida. Quer dizer, e os crentes lá do meio? Sofreram junto? Hein? E os cristãos que estavam lá? E as igrejas que foram inundadas? Para, irmãos, de andar segundo o conhecimento humano e busca conhecimento de Deus. Amém? Irmãos, eu precisava falar isso hoje, porque as pessoas não conhecem a Jesus. Deus é amor. E o juízo vai ser o juízo final. As pessoas ficam envolvendo Deus na política, envolvendo Deus com partido, com pessoas. Para com isso. A igreja milita pela salvação da alma. A igreja milita por se santificar. O engajamento da igreja é com a fé, com a santidade, com a palavra de Deus, com oração, com jejum. Amém?
Entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus. Confia nele, todas as demais coisas você pode ter certeza que Deus fará. Vamos orar pelo Rio Grande do Sul, vamos orar para aquelas pessoas, sabendo, irmãos, que Jesus veio para salvar a humanidade. Vou ler de novo, achei tão lindo esse versículo de Lucas 2, 14. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, amém, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, medita nas palavras que você ouviu, porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Canal Farol da Graça, Farol da Natureza, clica no sininho para receber os próximos vídeos. E irmãos, você tem que conhecer a palavra de Deus, senão você vai ficar à mercê da mentira e do engano de homens astutos, amém? Porque o apóstolo Paulo disse que no final do tempo se levantariam lobos devoradores no meio da igreja, que não teriam amor pelas almas, mas pensariam apenas no seu lucro. Então, vigia, crente.